Boa noite, Edu, boa noite, Leonardo, boa noite, Ivan. O meu boa noite muito especial ao ministro Jugma, que fez um trabalho tão importante, tem feito um trabalho como político, resgatando valores tão importantes. E eu diria, Edu, mas um pouco respondendo ao que foi posto, que eu quero uma sociedade na qual nem precise mais de se chamar de egresso. O ser humano eventualmente erra, todo ser humano, como se tem como mote da APAC, mas poderia valer para toda e qualquer circunstância na vida. O ser humano é muito maior do que o seu erro, e por isso mesmo eu acho que é preciso que a gente releve sempre a condição de humanidade que cada um de nós traz, aqueles que erram, e que nos termos do sistema jurídico tem que, por isso, pagar por este erro, no sentido não do pagamento de multa, Ivan, como você pôs, mas no sentido de fazer valer aquilo que a sociedade inicialmente impôs no direito, de que é preciso responder pelo que se fez, e, neste sentido, eventualmente, sair do que é a sua vida numa sociedade, para repensar e voltar à socialidade. O sentido da ressocialização é exatamente este, de você se afastar, como se fosse um retiro que se faz para o retorno em condições melhores. Para que você volte melhor, é preciso, claro, que você tenha as plenas condições. Então, aquele que saiu, ou que eventualmente tem errado, por falta de condições sociais, econômicas, ou por enfim, uma fraqueza de momento, ou por alguma circunstância especial da vida, que ele possa efetivamente retornar em condições melhores, de superar aquele erro que tenha sido uma falha na sua vida e retomar a sua vida normalmente. Então, eu espero ainda que a sociedade amadureça o suficiente democraticamente para que não se cogite de um uso permanente de um egresso, como se esse sistema fosse um sistema que, por si, estigmatiza quando a gente se refere ao egresso. Acho que o essencial na nossa trajetória de vida é que a gente sabe que há um recomeçar, como o Léo pôs, e que o Gerando Falcões estabelece como sendo uma palavra forte, mas nós todos começamos todo dia de novo a nossa vida. Aquele que acertou, aquele que errou no dia anterior, no dia seguinte tem as melhores condições de se aprimorar, de se desenvolver. Acho que esse que nós chamamos hoje de um egresso, na verdade, é aquele que passou por um sistema que é um sistema hoje desumano, cruel, como é no Brasil, no mais das vezes, ressalva feita situações muito especiais, como eu acabei de citar, a experiência da APAC, que é de uma minoria ainda, e neste sentido eu acho, Ivan, que, primeiro, há alguns dados que são essenciais para que a gente saia deste sistema tão perverso. Primeiro, é pela educação no sentido mais pleno, aquele que não teve acesso, o menor em situação de conflito com a lei, ou aquele que já tinha um amadurecimento, e nos termos da lei, portanto, maior, que ele receba condições de educação, completando o que ele não teve formalmente, ou se oferecendo para o seu aprimoramento, e saia em melhores condições. O desembargador falava há pouco da necessidade de ele ter um direcionamento para poder trabalhar, mas, claro, para isso, se ele não teve oportunidade, é preciso que o Estado, que o retirou da sua vida, e o leva para essa situação de retiro, de afastamento, que lhe seja oferecida condição para que ele volte. Segundo, há dois dados que eu acho essenciais, junto com a educação que é preciso oferecer. O primeiro, eu acho que é pela cultura. Eu acho que, por exemplo, a arte, o esporte, contribuem para o sentido de vir em sociedade. E isto deve e pode ser oferecido pelo sistema que retira essa pessoa de casa, mas que não pode deixar-o isolado. Nenhum ser humano pode viver isolado porque ele não suporta. Se ele não tiver as condições para viver numa sociedade, como me disse uma vez uma pessoa que estava no sistema, a senhora acha que eu vou ficar aqui isolado? Eu me uno com aqueles que aqui estão e que me oferecem a oportunidade de com eles me reunir. Se é o melhor, se é o pior, depende da abertura que eu tenha com o outro. Então, neste primeiro momento, o que eu teria a responder a você é, primeiro, que eu espero uma sociedade na qual nós sejamos capazes de construir, e não o Estado, nós todos, cidadãos. Portanto, a sociedade precisa de repensar esta ideia de que alguém que passou pelo sistema vive um estigma, e esse estigma já vem com a palavra egresso.
Ninguém é egresso, todo mundo é egresso de algum lugar, todo mundo veio de algum lugar, e, portanto, o importante não é de onde você veio, é para onde você é capaz de ir, de seguir. E este é o recomeçar de todos nós todo dia. Acho que, então, é a educação, a cultura, e na cultura nós temos a arte, quer dizer, eu fico vendo que em alguns estabelecimentos que são menores e por isso mesmo oferecem, por exemplo, a arte, a literatura, um coral, isto acho que suscita no ser humano o que ele tem de melhor, o seu lado mais iluminado. Se foi no momento em que prevaleceu a sua sombra, que te fez levar para um determinado caminho, é iluminando essa parte mais nobre do ser humano que nós vamos reconquistar essa pessoa. Acho que aqui não é uma questão de egresso de um sistema, mas reconquistado pela sociedade. Mas eu me coloco à disposição e, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade de estar com os senhores, Edu. Tenho certeza que a honra é minha de estar mais uma vez me encontrando com você e podendo te parabenizar você, o Léo, o Ivan, por essa iniciativa que eu acho que é de todo cidadão responsável, e o ministro Raul Jungmann tem dado um testemunho na vida do compromisso dele com esses valores. Mas, Edu, dizer o seguinte, primeiro, o ministro Raul Jungmann lembra que ele tem como fantasma o sistema penitenciário. Ele não passou este ano na condição de ministro da Segurança Pública, senão seguramente ele teria muito mais problemas, porque para um juiz hoje, no tempo de pandemia, com a população carcerária que nós temos e com as condições carcerárias que nós temos no Brasil, a pandemia nos tira, é literal, o sono, porque é isso, quer dizer, a gente sabe que a proximidade faz com que a transmissibilidade do corona seja maior, você tem pessoas e populações com doenças específicas, por exemplo, em algumas prisões nós temos pessoas que, na sua maioria, são acometidos de doenças pulmonares. Na yoga a gente fala que o pulmão é a morada da angústia. Normalmente, quem passa por essa experiência já está angustiado, já tem um nível de angústia muito maior e, portanto, um comprometimento desse órgão. Imagina num tempo em que uma pandemia dessa tem exatamente como um dos seus centros de contaminação mais frequente naqueles que são acometidos, o pulmão, o sistema pulmonar. Então, literalmente, agora, este é um ano de profundo sofrimento, mas também de necessidade de a gente repensar agora o sistema, porque é impossível manter, e essa pandemia escancarou várias das chagas sociais, uma das quais, no caso brasileiro, é exatamente essa população. Eu responderia a você na seguinte forma, a ideia que eu tenho é que, primeiro, se é pela educação e pelo trabalho que a gente se reinventa todo dia, todos nós, também quem está, portanto, no sistema com a necessidade muito maior, acho que primeiro é preciso haver uma sensibilização da sociedade em relação a estes 700 mil pessoas que sejam. Estou arredondando. Hoje eu trabalho basicamente, Edu, com os casos de mulheres, nós somos aproximadamente 6%, menos de 7% da população carcerária que é feminina. Sabem que o ministro Raul Jungmann acompanhou isso de perto, da minha enorme preocupação quando eu entrei, de não ter nenhum brasileirinho nascendo no sistema penitenciário, porque desde a Idade Média nós conseguimos vencer que cada um responde pelo seu ato, e ninguém pode responder pelo ato do outro, seja pai, seja mãe, seja filho, seja marido, seja o que for. Imagina a pessoa que está nascendo no sistema, pagando, portanto, por uma coisa que a mãe dele fez. E realmente tenho acompanhado, desde 2016 até aqui, todas as crianças que nascem. O número hoje, felizmente, é muito pequeno, mas nós temos acompanhado, continuo acompanhando, sei quantas estão, onde estão essas mulheres, em que condições. Para se ter uma ideia da gravidade da situação brasileira em relação a todos, mas eu vou focar e fazer o recorte da mulher, porque eu acho que é muito retrato que ampliado toca todos que estão no sistema penitenciário. Nós não tínhamos, até 2017, uma única penitenciária construída no Brasil para mulheres. Nós tínhamos alas em alguns presídios, e o ministro Raul Jungmann acompanhou isso muito de perto, nas quais se colocavam mulheres. Mas todo mundo sabe que as condições, inclusive físicas, evidentemente, de um homem e de uma mulher, e as necessidades de um ou de outro são completamente diferentes. Nossa população carcerária
tem aproximadamente 80% de pessoas entre 25 e 38 anos. A mulher, nesta faixa etária, tem as suas condições físicas completamente peculiares, e nunca se pensou nisso. Devo dizer que vários governadores me ajudaram muito, sou grata a eles. Por exemplo, o governador Geraldo Alckmin fez construir a primeira penitenciária construída no Brasil para atender necessidades fisiológicas das mulheres, especificamente para isso. E vários governadores, Renato Casagrande, no Espírito Santo, o Wellington Dias, não quero até fazer referência, porque seguramente muitos dos governadores me ajudaram muito, neste sentido de dotar de condições mínimas de dignidade homens e mulheres, e no caso eu continuo trabalhando muito mais com as mulheres. E para isso, nós temos trabalhado com empresas, o Ivan citou no final exatamente do outro painel, que têm oferecido condições para a formação, porque a gente forma para se transformar. E para essa transformação humana que é permanente, nós queremos a formação das pessoas. Então, por exemplo, numa determinada situação em que as pessoas aprendem alguma coisa, até no sistema, que às vezes até é oferecido, mas que depois ela não vai poder continuar nessa atividade, isto não traz a ela um crescimento humano e uma, eu diria, vou usar uma expressão, sustentabilidade naquilo que a gente aprende. A gente aprende alguma coisa pelo deleite em parte, mas principalmente para cada um se manter com o seu trabalho, porque o trabalho é um valor, não é só uma precisão, é algo que faz com que a gente queira se realizar. Eu acho que as empresas têm um interesse nisso, por exemplo, hoje, com relação às mulheres, e principalmente com relação aos menores em conflito com a lei, que são muito maltratados, e aí uma sociedade que não cuida das suas crianças, em qualquer circunstância, é uma sociedade que não é porque tem miseráveis, é uma sociedade miserável. É uma sociedade que é mais miserável do que qualquer miserável em condições de miséria física ou econômica. E eu acho que, no caso dos menores hoje, há, inclusive, uma invisibilidade grande da sociedade em relação a eles. Eu vou lembrar, e só para terminar, e para deixar o ministro Raul Jungmann, tem muita coisa para dizer, muito mais do que eu, mas eu vou dizer uma coisa que eu tenho na minha frente, aqui na minha mesa, e que é de um advogado e um grande poeta, foi advogado do Itamar Franco, Alberto Medeiros, que um dia ele estava num bar, e um desses meninos em conflito com a lei entrou e pediu, que estava com fome, alguma coisa, né, do que o outro estava comendo. E o senhor deu um safanão, e o menino caiu aos pés, e ele escreveu no guardanapo que eu guardo, que assim, que ele falou, não, esses são vadios. E o Roberto Medeiros escreveu, não há criança vadia. Esta que está aos teus pés é um anjo que Deus envia para mostrar-nos quem tu és. Eu acho que a sociedade que deixa uma criança como se ela fosse uma vadia é uma sociedade que mostra que não reconhece os anjos que ela tem. E eu acho que as empresas estão muito dispostas a tomar de volta os seus anjos. E acho que nós temos exatamente este compromisso, e tenho a convicção de que há muitas empresas dispostas a isso. Mas eu nem diria que é preciso chamar a consciência, porque consciência é algo muito individual. Eu diria que para a gente sinalizar que nós queremos uma sociedade melhor, fraterna, justa, nós precisamos de sensibilizar as pessoas para essa violência permanente que é praticada, e que, no caso específico, praticado contra as nossas crianças, as nossas mulheres. Eu não desconheço 700 mil pessoas nessas circunstâncias, de jeito nenhum, eu tenho a certeza disso. Eu apenas hoje, desde que saí da presidência, continuo um trabalho muito mais fecundo, porque disponho de mais tempo, com as mulheres do sistema e com as crianças. E eu tenho a certeza, porque trabalho com algumas empresas que estão trabalhando exatamente para dar essa oportunidade, que eu acho que é isso. Quer dizer, numa única que eu levei uma biblioteca, muda a feição. Você leva um coral, a pessoa precisa de cantar, a vida não pode ser só lágrima. A cantoria faz parte, senão fica ruim viver.
E eu acho que levar isso é muito impressionante, sabe? É muito importante. Eu acho que é com isso que a gente deve trabalhar. E eu atento, observo mais uma vez, que é preciso que a gente dê sequência a esta retirada de uma pessoa, seja da rua, como o ministro diz, seja de dentro da sua casa por ter que pagar por um delito que ele tenha eventualmente cometido, mas que ofereça as condições para que isso não volte a acontecer. O que o ministro dá é um depoimento de que essa retirada não propicia uma melhoria, nem se cumpre a pena que foi pela qual ele foi estar naquele lugar. Que o que se tem, na verdade, é a retirada para uma situação que tende a piorar e que, estigmatizando uma pessoa, claro, leva cada vez mais a isto que o ministro diz, quer dizer, a sociedade não quer essa pessoa aqui, ao invés de cuidar, prefere simplesmente fazer de conta que o Estado já tomou conta dela, mas não é o Estado que toma, no final tem esses grupos organizados que são os que verdadeiramente acabam se assenhorando dessas pessoas numa relação extremamente perigosa, porque a sociedade vai pagar o preço também desta insensibilidade total com a questão.